Fala pessoal, então hoje a gente vai fechar o nosso bloco de modelos discretos de variáveis aleatórias. Vem com a gente que hoje a gente vai ter modelo de distribuição de Poisson com um exercício. Eu sou o Thiago Marum, no backstage nós temos o querido Vinícius Castanho e vem que a gente já te explica tudo. Vai! Primeiramente, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no Educacional THM, direto do estúdio da banda. Antes de tudo, eu vou pedir já para vocês continuarem deixando seus likes, não esquecerem de compartilhar o vídeo, nem às vezes de comentar ali com seus professores ou com alguém que sabe que pode aí ajudar a gente a difundir esse material mais para frente. Afinal, ele é gratuito e pensado para quem tem interesse de aprender teoria de probabilidades, tá legal? Muito obrigado pelo apoio de sempre. Vamos então para o nosso último modelo de distribuição de variáveis discretas, piscando lá para a nossa lousa digital. Então, modelos discretos, a gente já viu Bernoulli, a gente já viu binomial, na última aula a gente falou da geométrica, e todos eles estavam relacionados, né, com aqueles experimentos de sucesso e fracasso. Na binomial, que talvez seja das três, uma que vai aparecer com maior parte ali nos problemas práticos de vocês, a gente vai ter uma certa ideia de que em N tentativas, quantos sucessos nós temos ou não temos. Então, grosso modo, se tem ou não tem, a questão vai ser modelada normalmente com uma binomial. E agora a parte quantitativa desse processo, que seria quantos tem, contagem de ocorrências, vai ser dada com essa distribuição que está aqui em cima, que é a distribuição de Poisson. Então, já pegando ali o nosso pedacinho ali da apostila digital do site thmestatistica.com, a gente tem uma definição de distribuição de Poisson. Tô ficando francês, né? Distribuição de Poisson. Já que Poisson era francês, Simeon Denis Poisson. Se você sabe como pronunciar isso, como é que eles vão fazer? Deixar nos comentários não é possível, né? Deixa a fonética no comentário. Deixa a fonética no comentário pra gente aprender, inclusive, essa parte mais de línguas aí que talvez não seja muito o nosso forte. Mas, então essa distribuição de Poisson é relacionada à contagem de ocorrências por evento. O parâmetro que a gente usa para definir essa distribuição é uma taxa lambda. Nesse exemplo, a gente está falando tal que x é o Poisson aplicado em lambda. Você pode ter, dependendo da sua referência bibliográfica, o lambda ou o inverso dele, que seria 1 sobre lambda. Então, vamos nos atentar ao que está sendo definido nessa aula desse curso, para você, sempre que se deparar ou no seu curso ou no futuro, saber se você está tratando com o mesmo lambda daqui ou se é o inverso dele, tá bom? Então, x vai ser relacionado à contagem de ocorrências por evento, e para ele assumir K ocorrências, né, desse evento, dado que você tem um parâmetro lambda, vai ter essa função toda feia, que tem um exponencial com menos lambda, um lambda elevado a K, que é o valor que o x vai assumir, dividido por K fatorial. É realmente bem feio, mas não necessariamente é complexo para você aplicar e entender como se resolve, tá? O seu lambda tem sentido físico e é o valor esperado da sua variável x. Então, neste exemplo, quando você define o seu parâmetro lambda como a gente está definindo aqui, se x é contagem de ocorrências por evento, o lambda é a média de ocorrências por evento. Tá legal? E nesse exemplo, do jeito que é montado, se você for lá e fizer as deduções que a gente viu nas aulas de variância de variáveis aleatórias e valor esperado, você vai ver que a variância de x também vai dar o lambda nesse caso. Então, é mais simples ainda. Você tem uma equação feia, meio esquisita ali, difícil de digerir para como calcula o x, mas ela é muito intuitiva no sentido de o seu parâmetro, a única informação que você precisa para determinar tudo da sua Poisson é a média de ocorrências por evento. Tudo bem? Tudo bem. Acho que pode ser um dos exemplos mais assim rápidos da gente trabalhar a parte teórica e por isso eu vou passar já para o nosso exercício aqui aplicado para ver com vocês como a gente resolve um exercício de Poisson, que eu acho que é a maneira mais fácil de entender essa distribuição é literalmente resolvendo problemas e modelando problemas com ela. Então vamos lá. O setor de manutenção de uma empresa
consegue atender até 2 casos de quebra de impressoras em um dia. Tudo bem. Ou horas extras serão necessárias naquele dia. Então, se as ocorrências, né, se o número de quebras passar de 2, vai precisar de horas extras. A média de quebras é de 20... Não, essa empresa está muito ruim. Vamos alterar aqui, essa empresa está muito ruim. Vamos colocar 2 aqui, tá bom? A média de quebras é de 2 impressoras por dia. Pô, quebrar 20 impressoras, pô, uma dessa aqui, daquelas HP lá, sei lá, não posso falar o nome, né? Uma daquelas dispositivos de impressão. Pô, 20 deles por dia é muita coisa, você está comprando coisa muito ruim. Então, a média de quebras é 2 impressoras por dia. A distribuição do número de quebras é Poisson. Olha só que interessante, esse exemplo já nos deu que o número de quebras por dia segue uma Poisson. Normalmente, em problemas desse tipo, se você é o cara que analisa, né, numa situação mais prática, você pode decidir por vamos modelar por Poisson. E aí essa frase, a distribuição do número de quebras, vai ser você como analisador definindo a Poisson para o problema. E depois você pode inclusive até definir com outras distribuições e ver os resultados, como isso, qual é mais ali verossímil. Pô, verossímil é bonito, mas qual que mais se assemelha com a realidade. Isso daí já vai entrar lá no nosso curso de estatística, que vai ser desenvolvido logo quando a gente terminar esse daqui. Mas vamos dar então que nesse exemplo para essa empresa, a distribuição do número de quebras já foi modelada por alguém que a gente não sabe, mas que está sendo dada que é por Poisson. E a gente tem ali ocorrência de eventos e o que ele pergunta é qual a probabilidade de serem necessárias horas extras pelo menos em algum dia da semana de trabalho, de 5 dias. Vamos com muita calma aqui. A gente sabe que para um dia, antes de ver a semana, a gente vê cada dia, né? Claro. Para um dia, o número de quebras é dado por uma Poisson. Então, vamos definir X aqui, maiúsculo, como o número de quebras em um dia. Tudo bem? E a gente sabe que o X é definido por uma Poisson, que você pode usar a notação aqui, que a gente vai definir como Poisson, escrever certo, acho que eu escrevi certinho. E a gente precisaria colocar aqui justamente o parâmetro. E como eu falei para vocês, o parâmetro ele tem sentido físico. Do jeito que a gente está definindo aquele lambda lá naquela equação lá para trás, ele é um número médio esperado, né, de ocorrências, que nesse exemplo é 2. Então, X número de quebras por dia pode ser modelado por uma Poisson com 2, em que, vamos colocar aqui, X é o número de quebras. Nossa, esse Q tá bonito. Número de quebras por... Oh, meu Deus, voltou a ficar de mal comigo, né? Você já estava de mal comigo, Lousa. Pois a nossa querida diretora aproveita esses meus erros aqui, ela tira um sarro. Eu vou ter que falar com ela sobre isso. Vou ter que falar com ela. Mas enfim, chegamos. Então, em um dia, agora a pergunta dele é em 5 dias, não precisar de horas extras. Vamos fazer para um dia. Em um dia, não precisar de hora extra significa que no máximo você vai ter 2 quebras. Então, o que ele está perguntando para não precisar de hora extra, né? Para não precisar de hora extra em um dia, você teria que calcular a probabilidade do seu xão, número de quebras por dia, ser menor ou igual a 2. Como a gente já falou extensivamente nesse curso, a parte discreta desses modelos vai nos levar a uma soma. Quando a gente tem assim um P de x menor ou igual que 2, nesse exemplo seria justamente acumulado até 2, f de 2, e que a gente vai calcular como a soma quando x vale 0, mais quando x vale 1, mais x valendo 2. Para cada um desses... Nossa, aqui ficou uma letra talvez mais associada ao pessoal da medicina. X igual a 0, x igual a 1, x igual a 2. Muito bem. Para cada um desses a gente vai aplicar aquela formulação que estava lá no cantinho aqui, ó. Deixa eu colocar, ó. E elevado a menos lambda, então sempre vai ser e elevado a menos 2. Lambda que é 2, elevado ao k dividido por k fatorial. Então, agora que eu já desenhei aqui nesse lado, vamos puxar para perto das nossas variáveis e vamos preenchendo k um a um aqui. Quando o x vale 0,
o k vai valer 0 aqui, você vai ficar com 2e elevado a 0, que é 1. O 0 fatorial é 1 por definição, você vai ficar com e elevado a menos 2. Mas, quando o seu k vale 1, você vai ter 2e elevado a menos 2 sobre 1, que é 2e elevado a menos 2. Se você fizer isso para o último termo, eu garanto para você que você vai ficar com 2 ao quadrado, que é 4, vezes sobre 2 e elevado a menos 2. E você vai ficar então de novo com outro termo que é 2, nesse caso, tá bom? Não necessariamente é uma regra que o x igual a 1 vai ser igual a 2, vai depender do seu parâmetro e tudo mais, tá bom? Mas, nesse caso, a nossa chance do x ser menor ou igual que 2, isso é, para não precisar de horas extras em um dia, é 5e elevado a menos 2, em que e é aquele nosso número natural, né? Neperiano, não. É o número de Euler, perdão. Muito bem. Estou bem na matemática, né? Para dar um curso de probabilidade, estar bem em matemática é sempre bom. Então a gente tem ali 5e elevado a menos 2. Tá bom. Agora, vamos considerar, e aqui a gente tem que assumir isso, porque o enunciado não falou, que cada dia da semana é independente entre si. E nesse exemplo isso faz sentido. Se quebrou num dia, a chance de se quebrou, quantas quebraram num dia não afeta do próximo. Se isso não fizesse sentido, aí você teria que usar condicionais, mas não é o foco aqui desse exercício. No seu curso, sempre vale essa ideia, né? Se o enunciado não te deu informação alguma sobre isso, você vai ter que pensar, será que eu posso considerar como eventos independentes ou não? Ou ele deu alguma informação, ou você pode eventualmente até perguntar para o seu professor qual que é a complexidade do problema que você está fazendo. E, então, se eu considerar dias independentes, a chance de não precisar nos 5 dias, em 5 dias, vai ser justamente a de não precisar em cada um deles sendo várias vezes multiplicado. Então eu vou colocar aqui matematicamente como p de x menor ou igual que 2, isso é para o primeiro dia. Depois, p de x menor ou igual que 2 para o segundo dia. E aí você vai colocar 5 termos assim. Vamos ver se eu encurto essa conversa aqui com uma cópia. Já que é literalmente uma cópia, né? Então, em 5 dias você vai multiplicando essas probabilidades. Vamos fazer a última, vai? E você vai chegar na chance de não precisar de horas extras, que vai dar 5 elevado a menos 2 a quinta, que vai ser 5 a quinta elevado a menos 10. Muito bem, o que ele perguntou não era isso, era de serem necessárias pelo menos, em algum dia da semana, horas extras. Então, pelo menos um dia, basta ocorrer uma vez. Se eu tivesse levado o problema por, vamos ver quantas vezes pode acontecer esse evento que ele perguntou, eu teria que fazer várias combinações. Como eu calculei já do começo para vocês, e aqui focando na distribuição de Poisson, tá? Não precisar, então o complementar é precisar pelo menos uma vez. E aí, né, a chance que ele pede pelo menos algum dia, que eu vou colocar como P do enunciado, a probabilidade que o enunciado me perguntou, vai ser o complementar desse 5e elevado a 5 a quinta e a menos 10, que vai ser tudo uma vez menos este valor. Claro que olhando depois do enunciado já feito e a gente já tendo preparado o enunciado, pode parecer aqui que a gente está fazendo algum truque, mas a ideia, na verdade, era deixar claro como se usa uma distribuição de Poisson e se atentar para outro tema aqui importante. Quando a gente olhou... Ai, meu Deus, ele saiu. Deixa eu voltar lá. Quando a gente olhou para o nosso enunciado, você pode estar fazendo algum curso por aí, você pode perceber que existem algumas opções que nos levam a usar o complementar. Como, por exemplo, o item B, o C e o D. Porque justamente eles colocam um, que seria tudo, menos uma chance. E aí, nesse caso, você, se estivesse fazendo de primeira viagem, sem ser um problema na Poisson, de fato, na aula de Poisson, um problema da sua prova, talvez você já entrasse no problema pensando, olha, pode ser que eu use um complementar. Será que o complementar me ajuda nesse caso? Sim ou não? E para o nosso exercício, para a finalidade aqui do exercício,
Perdão, já ia marcando a resposta errada. A gente vai chegar no item B. Não esquecer, então, na hora da sua prova, se valer muita nota, de assinalar o exercício certo, né? O item certo. Isso também é importante. Deixa eu voltar aqui para o nosso estúdio da banda para falar o seguinte. Poisson é isso, está relacionado com contagem de eventos. A gente tem muito extensivamente trabalhados no nosso material que está disponível lá no site thmestatistica.com, na lista de exercícios que você vai poder baixar aí no seu celular, no seu computador, enfim, para você ver. Deixa eu piscar para ela para mostrar para vocês. A gente tem uma série de exercícios muito bem trabalhados do início ao fim, que eu sugiro que vocês leiam o enunciado e depois, só que fizerem ou tentarem fazer, olharem a resposta. A gente tem exaustivamente exercícios de binomial e Poisson, que são as que mais costumam ser cobradas aí em cursos, né, de probabilidade, dependendo do curso que você está fazendo, mais uma ou mais outra, mas enfim, a gente tem muitos exercícios de Poisson resolvidos e que vão te dando essa ideia de como resolve, como modela problemas com essas variáveis, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Acho que por hoje é isso. Na próxima aula a gente já volta com um tema totalmente diferente, que vão ser variáveis discretas, mas no caso bidimensionais. A gente vai começar a trabalhar não só com x maiúsculo, mas com y maiúsculo. Então a gente vai ter x e y. Vamos falar de distribuições conjuntas e aí vamos apresentar mais conceitos como marginalidade e tudo mais, tá bom? No mais, não saia desse vídeo sem dúvida. Sem dúvidas é bom. Não saia desse vídeo com dúvidas, deixa tudo nos comentários ou manda no e-mail, enfim, nas nossas mídias sociais. E eu espero você já no próximo vídeo. Até lá. Valeu, falou!